Isso, é que a psicanálise me fez destrinchar Romanos 7, mas ela nunca me leva para Romanos 8. Interessante. Por quê? Porque Romanos 7, a religião pula ela. Você nunca vai ver um livro sério de teologia de autoajuda. Por quê? Porque eu não creio em autoajuda, porque o Evangelho me faz entender que eu não sou capaz de me autoajudar, não. Eu não preciso de princípios, eu preciso de alguém que me liberte. Eu não preciso de um conselho, eu preciso de um salvador. Tudo que eu falei anteriormente, princípio tem o seu lugar, conselho tem o seu lugar, mas antes de qualquer conselho, eu preciso de alguém que me resgate da minha própria prisão. Eu preciso de alguém que intervenha em lugares dentro de mim que até hoje eu me caotizei. O diabo entrou nessa equação só potencializando o mal que eu sou capaz de fazer a mim mesmo. Desde o Éden, a lógica ali é só alguém sugestionando coisas, isso, mas quem decidiu contra si não foi um Adão encapetado. Ali a gente pode dizer que era um psicanalista do mal. É alguém que soube usar as armas, o ser humano contra si mesmo, mostrando que o ser humano não é livre, do jeito que ele sempre imaginou que era. E a boa teologia me faz concluir algo que a psicanálise não inventa a roda. Freud não inventou a roda. A lógica da fé cristã tendo... Qual que é a lógica de Jesus? Um texto que a maioria de vocês deve conhecer, que é em Mateus 11, quando Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Qual que é a lógica inicial? É que para que eu vá a Ele, eu tenho que admitir que eu fali. Antes dessa admissão de falência, eu ainda estou esperneando, achando que eu dou conta por mim mesmo. Só me dá um princípio, só me dá um conselho. E a lógica é que o princípio já estava dado, a lei estava dada em Moisés. Só que qual que é a lógica final da lei que as escrituras colocam? É mostrar para você e para mim que a gente não dá conta. Então, se o que eu precisasse era de conselho e princípio, tinha 613 dado. A lei mosaica são 613 pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Mas o final da lógica que Paulo vai dizer é que a lei, tudo isso só apontou para o meu caos, para que toda boca se cale. Para que toda boca esteja calada e diga: todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. Então, Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3 é Paulo concluindo que seja pela via religiosa e seja pela via não religiosa, o ser humano no final ele precisa constatar: eu fali. Aí chega o evangelho que daí Paulo fala: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, que é do início ao fim pela fé, dada pela graça. Então, eu decidi isso, então eu me abri para um processo de cura, de restauração. Antes disso, eu estou achando que eu não preciso... A cruz é desnecessária, gente. Para que esse escândalo todo, esse espetáculo todo? O que eu precisava era 10 passos para a vitória. O que eu precisava, o que o ser humano precisa é de boa direção, de educação. Por que o Evangelho fala do escândalo da cruz? Porque o Evangelho é poderoso e tudo que a gente está conversando aqui agora. Mas antes disso, Paulo fala assim que o Evangelho ele é escândalo para judeu e loucura para gentil. Então ele divide em duas classes, falando que primeiro, nunca vai ser neutro. Ele provoca em nós, quando a gente ouve a boa nova, quando o anúncio chega de verdade, nunca vai encontrar um coração neutro. A gente está conversando aqui, ou vocês estão me achando um louco, ou vocês estão me achando um blasfemo, porque é blasfêmia, loucura, escândalo, ou algo está queimando no coração de vocês, está falando: existe algo por detrás disso, que está mexendo comigo. Por quê? Porque o Evangelho sempre produz essa reação que ou me escandaliza, porque a religião está falando, você está querendo dizer que toda boa obra, toda minha etiqueta, toda minha boa moral não é suficiente para me curar?
Não, daí que é a lógica do judeu, que ele coloca na figura do judeu, que é escândalo, blasfêmia para judeu. Jesus olha justamente para o judeu e fala: vocês acham que vocês... A frase "conhecereis a verdade vos libertará", Jesus está falando... Bolsonaro falou, né? E que... Eu não preciso entrar na lógica que foi usada disso, mas não só a dele, como a maioria das pessoas que usaram essa lógica não entenderam o que ele está falando. O que ele está falando é justamente para os... Bolsonaro, só para deixar claro. Todos os que usaram. Não, Bolsonaro não pode. Não, que não entenderam o que Jesus estava falando. Isso, exatamente. O que ele está falando ali é justamente para pessoas socialmente irrepreensíveis, que fariseu, saduceu, era a elite da etiqueta religiosa, eram os caras, entre aspas, representantes de Deus para aquele povo. Não era um pessoal que aprontava escondido, não, eram pessoas irrepreensíveis. E ele diz assim: vocês precisam conhecer a verdade para ser liberto. A reação deles foi de escândalo. Falou: você está achando o quê? Eu sou filho de Abraão, você acha que eu preciso ser livre do que? Eu sou livre. Ele falou: não, vocês não são filho de Abraão, não. O pai de vocês é o diabo, porque vocês são guiados por ódio. Vocês são guiados pelo desejo de morte. Vocês acham que isso é liberdade? Então, esse escândalo que o evangelho produz, na lógica religiosa, em contra dele, fala dos gentios e do grego, que é a sofisticação mental, um desdém. Fala: não, isso é discurso de fracassado, isso é discurso de gente que não entendeu. O que eu preciso é de uma boa educação, o que eu preciso é entender a sofisticação da mente. Então, desdenha. Agora, quando não produziu escândalo ou desdém, mas quando encontra um coração que crê, neste, o que se produz é libertação, onde o cara fala: realmente, a minha ética religiosa não me libertou, e a minha irreligião, o meu chutei o balde mesmo, fiz o que eu fiz, e eu que mando no meu própria vida, no meu próprio corpo, também não me libertou, eu fali. Aí chega o evangelho. Aí algo se manifesta e realmente um processo interior de libertação, de cura, de saúde começa a encontrar, porque encontrou naquela pessoa silêncio, porque a lógica final de Romanos 3 é para que toda boca esteja fechada, ou seja, boca fechada e mão vazia. É o terreno onde um milagre do evangelho produz alguma coisa. Antes disso, é só o ser humano achando que é livre.